de glória. Aqui estou, Pai, teu filho, para tentar trazer algo, né, da parte do Senhor, como o Senhor tem um chamado na minha vida, a parte da palavra, Pai. Eu quero tentar praticar esse momento e peço que o Senhor venha abrir meu entendimento, venha trazer a consciência e a ciência do que o Senhor quer nessa terra, que sou eu, Diego, para com as ovelhas do Senhor e a terra do Senhor, que são todos filhos e filhas. E se encontra em algumas partes da Bíblia, primeiramente em Lucas, capítulo 4, versículo 43, que diz: Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E o 44 diz: e pregava nas sinagogas da Galiléia. Ou seja, Senhor, aqui o próprio vosso Filho, o meu Salvador Jesus Cristo disse: também é necessário que anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso foi enviado. Ou seja, o Senhor estava anunciando às outras cidades, aos outros lugares, às outras partes daquela terra, daquela nação, naquela época, né? O evangelho do reino, trazendo a palavra do céu, trazendo que tinha chegado, né, o momento do Senhor para aquele povo, né, que o Senhor queria mostrar para aquele povo que o Senhor é soberano, o Senhor tem poder de fazer todas as coisas e que o Senhor tinha algo que ainda não tinha chegado ao pensamento daqueles filhos e filhas, né, ao conhecimento, né? E como diz, né, que era necessário trazer, como é necessário no dia de hoje, né, trazer o evangelho de Deus, anunciar o reino de Deus para as outras pessoas, né, para as outras cidades, para com os outros bairros, para com as outras nações, né, não só a nação onde eu moro, né, da cidade onde eu resido, Presidente Prudente, mas foi aqui em todo lugar, que foi para isso que o Senhor tem levantado pessoas, para trazer a tua palavra, para anunciar a vinda do Senhor, né, para trazer o arrependimento, primeiramente para mim, né, eu tenho que trazer o arrependimento para mim, diante da palavra do Senhor, para depois o Senhor trazer o arrependimento para com as outras pessoas, por intermédio da minha vida, para que o Senhor não venha ser sempre glorificado e exaltado no reino dos céus, né? Bendito seja Deus. E o 44 diz: e pregava nas sinagogas da Galiléia, ou seja, e o Senhor Jesus pregava naquela época nos templos, como temos os nossos hoje naquela época, nas sinagogas daquela época, nos templos daquela época, na Galiléia, ou seja, dentro da Galiléia. A gente não sabe, eu não posso dizer, como muita gente quer dizer, como era a Galiléia. Eu não sou Jesus, eu não sou judeu, eu não moro em Israel para dizer com exatidão quantos templos tinha naquela época, porque muita coisa foi feita de lá para cá. Então eu tenho que falar do evangelho de Cristo, e não do evangelho do jeito que eu acho, que eu conjecturo, que eu penso. Não é eu que faço, é o Senhor que faz, Pai. Então diz que o Senhor pregava, né, nas sinagogas da Galiléia, e assim temos que ser nós hoje, né? Ir de um lado para o outro, trazendo a palavra do Senhor, bendizendo, exaltando, falando que é chegado o tempo do Senhor, é chegado o reino dos céus, porque estamos vivendo as últimas horas da igreja do Senhor nessa terra, onde as pessoas precisam ser libertas, mas libertas verdadeiramente, libertas das nossas vontades, dos nossos usos e costume humano, e se ligar no costume do céu. Porque se a gente não estiver ligado no costume do céu, na doutrina do céu e fora da doutrina da terra, a gente não vai subir com o Senhor, porque o Senhor não criou tudo isso que está na terra. Ou seja, como muitos dizem nos dias de hoje, não, eu não te libero para ir em tal ministério, eu não te libero para pregar, sendo que o Senhor é poderoso, digno de honra e glória, aleluia. O Senhor falou: ide, levai o evangelho a toda criatura. O Senhor nunca prendeu ninguém, mas o sistema religioso prende. Então a gente tem que se ligar no reino dos céus, para fazer a vontade do Senhor e para o Senhor, e não para que as pessoas venham se auto-vangloriar, e sim que as pessoas venham ver o Senhor em nós, a presença do Altíssimo, o Espírito Santo, o brilho dos céus. Então, pregava nas sinagogas. Então a gente tem que pregar nos templos hoje também,
né? Que a sinagoga é o templo de hoje, as construções. A gente tem que pregar dentro dessas construções. E não é aqui, é em todo lugar. Trazer o reino do céu, assim como foi dito no versículo 43. Louvado seja Deus. E também gostaria, pela misericórdia, que os irmãos, na sequência, olhassem para o capítulo 5, somente a última estrofe do versículo, louvado seja Deus, 17, que diz: e a virtude do Senhor estava com ele para curar, né? Bendito seja Deus, né? E a virtude do Senhor estava com ele para curar, ou seja, o Senhor, ao anunciar as outras cidades, as outras pessoas, nas sinagogas da Galileia, o Senhor trazia a cura, a libertação, porque o único que tem poder de libertar é o Senhor Todo-Poderoso. Bendito seja o Deus que me criou como sua imagem e semelhança para o seu louvor. O Senhor trazia a cura, o Senhor trazia a salvação, a mudança, a transformação, o arrependimento. E é para isso que o Senhor tem os seus filhos na terra, as suas ovelhas na terra, para que elas venham se arrepender e por intermédio delas o Senhor venha trazer o arrependimento para as demais, porque o Senhor é poderoso. O Senhor jamais esqueceu de um filho. O Senhor jamais esqueceu da ovelha perdida, do filho pródigo. Eu outrora era um filho pródigo que não estava nem aí para as coisas de Deus e não via as coisas de Deus. Então, porque não é porque hoje eu participo dessa graça que eu sou melhor que alguém. Eu não sou melhor que ninguém. Louvado seja sempre Deus, porque Ele teve misericórdia de mim e me alcançou. Então, que Ele possa nos conduzir para que a gente também possa ir atrás do filho pródigo, atrás da ovelha perdida, né? E conduzir o rebanho para o dono do rebanho, que é o Todo-Poderoso, o verdadeiro pastor. Porque hoje as pessoas temem o pastor terreno, mas não temem o pastor dos céus. E o pastor dos céus é ele que manda em tudo. É o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Louvado seja Deus. E gostaria que os irmãos também, pela misericórdia, capítulo 5 também de Lucas, somente a última estrofe do versículo, louvado seja Deus, 26. Hoje vimos prodígios, ou seja, o Senhor ele veio pela misericórdia, né, trazendo o evangelho, né, anunciando o evangelho do reino de Deus, né, às outras cidades, né, daquela época, como assim ele que requer de nós no dia de hoje, as cidades, os lugares por onde passamos, os bairros, as vilas, as congregações, as casas de oração, né, pregando, né, em todo o templo, né, no templo feito pelos humanos, né, porque o verdadeiro templo do Senhor somos nós, a igreja verdadeira, né, louvado seja Deus, para que a virtude do Senhor venha, né, ser manifestada e Ele possa curar, Ele possa libertar, por intermédio de um ser humano, de uma ovelha, de um filho, de um servo, de um ajudador do Evangelho de Cristo, né, para que venha ver os prodígios, né. Hoje vimos prodígio, como diz aqui, como eu disse, irmão, né, a última estrofe, né, do 26 de Lucas 5, 26. Hoje vimos prodígio, ou seja, o milagre do Senhor acontecer, a cura, a libertação, o arrependimento, a mudança, a transformação, a verdadeira, que só o Senhor pode proporcionar a nós. Porque não é nós se arrepender hoje e voltar amanhã. A vida com o Pai que está nos céus é dia a dia, ouvindo a voz do nosso pastor, do Deus Todo-Poderoso, deixando Jesus bendito e santo trabalhar em nós, deixando o Espírito Santo conduzir como seguir, o que falar e da maneira que se comportar, porque não é por muito pular, por muito falar, por muito louvar, e sim fazer a vontade daquele que nos guarda, daqueles que nos projetou para que viéssemos na terra, né, para fazer a vontade do Todo-Poderoso, porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, para que venha, né, sempre o Senhor, louvado seja o Senhor dos Exércitos. Bendito seja o Cordeiro, né? E para dar continuidade no livro de Atos, capítulo, louvado seja Deus, 6, versículo 7, que diz, né? E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ponto. Como veio dito, né?
desde lá de trás. Hoje vimos os prodígios, né? Foi onde a gente parou. 26, Lucas 5, última estrofe do versículo 26, né? Como estava dizendo para os irmãos. Hoje não é diferente, né? Deus tem enviado pessoas para trazer, né? Para trazer a palavra dele, para anunciar o reino dos céus, né? É chegado o reino de Deus, né? É chegado a vontade de Deus para com a terra. A terra, primeiramente eu, Diego, que sou terra. Depois para com os irmãos, para com as ovelhas, para com os servos, para com os filhos, para com a igreja verdadeira de Cristo, o altar, o templo, primeiro que somos nós, né? Tem crescido hoje o número de pessoas trazendo o evangelho de Deus, Deus usando para, né, curar, libertar, mudar e transformar, Ele operar por intermédio das pessoas, que o milagre não somos nós que fizemos. O mover vem de Deus, nunca vem de nós. Nós só somos um canal de bênção. Então, crescia a palavra de Deus em geral. Hoje também é diferente. Hoje é crescido a palavra de Deus num reino da terra, num todo, né? Em Jerusalém, no Brasil, onde moro, em todos os locais. E se multiplicava muito o número dos discípulos, ou seja, o Senhor tem muitas pessoas que o seguem, que os buscam, né? Porque enquanto a palavra do Senhor diz que enquanto não chegar aos quatro cantos da terra, os confins da terra, todas as partes de leste, oeste, norte a sul, o Senhor não virá. O Senhor só não veio porque ainda o evangelho dele não se cumpriu, mas está prestes a vir o Todo-Poderoso do Alto Céus, porque hoje a gente tem irmãos e irmãs, né, em várias partes do mundo, trazendo, né, o Evangelho de Deus nas cidades, nos países, né, nos templos, né, nas sinagogas, né, para a glória do Senhor. E a palavra diz, né, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé, e hoje não tem sido diferente, porque naquela época os nossos irmãos, todos os profetas daquela época, que estão aqui na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, eles obedeciam o que o Todo-Poderoso mandava. Eles não acrescentavam e nem diminuíam, porque o Senhor ele fala, ai daquele que acrescentar ou diminuir da palavra do Senhor, né? Será julgado, todos nós será julgados pelo Senhor. Então vai dar conta. O Senhor não manda ninguém acrescentar ou diminuir, se empregar o que é vida, e vida com abundância, ou seja, Ele mesmo, Ele é a própria vida, é Ele que é o dono de todas as coisas. A última palavra vem do Mestre, vem do Senhor, e eles obedeciam à fé, né? E a gente vê que muitas pessoas hoje obedecem, fazem a vontade do Pai, com o coração, com a razão e com a honestidade. Então, que nós possamos obedecer aquilo que o Senhor nos ordenar, que o Senhor possa fazer o mover verdadeiro na igreja dele, que somos nós, na casa, no altar. Que a gente venha trazer somente aquilo que é do Pai, e não aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina. Que a gente venha trazer a palavra para curar, libertar, mudar e transformar. Tirar a cegueira, a trava do meu olho, para que depois a gente possa ajudar a nossa irmã, o nosso irmão, a ovelha, o filho pródigo, a tirar a trava do olho dele. Então, que a gente possa obedecer à fé, buscar o Senhor, né? Verdadeiramente, com o nosso entendimento, como diz a palavra, buscar o Senhor teu Deus do teu coração e do teu entendimento. Então, que a gente possa fazer para o Senhor e não para os pastores terrenos, porque hoje as pessoas, como eu tenho visto muito, as pessoas têm temido ao homem, aos pastores terrenos, as tais doutrinas, que não é doutrina, doutrina é a palavra de Deus. Doutrinas é aquilo que são regras que eles dizem que são baseadas na Bíblia, mas só que é interpretada por homens. Não, a gente não está interpretando homem, a gente está interpretando o Todo-Poderoso. A doutrina verdadeira é isso aqui, ó, é a palavra de Deus. É interpretar Deus, de Gênesis a Apocalipse, sem tirar, sem acrescentar, e sem eu querer, eu falar, eu pensar. Não, é o que Deus falou, é o que Deus manda, é o que Deus ordena, né? Então que a gente venha obedecer à fé, fazer a vontade de Deus, para que o nome dele venha ser glorificado e que as almas não venham perecer por falta de conhecimento ou por falta de pessoas que não estão
fazendo mais, né? Vivendo o primeiro amor, que é o amor do Senhor, né? Que é o amor do Senhor. É o de melhor, porque o Senhor, quando criou o homem, a mulher, o filho, a filha, ou seja, eu, todos nós que estamos na terra hoje, que estamos vivos, foi para fazer algo diferenciado para Ele, porque Ele sabe o de melhor que Ele colocou dentro de você. Você é vaso, eu sou vaso, eu sou filho, você é filho, você é serva, eu sou servo, você é ovelha, eu sou ovelha. Então que a gente venha obedecer a voz do pastor, do céu primeiramente, Deus, reconhecer todos os dias o sacrifício de Jesus e que o Espírito Santo que Ele nos deixou quando Jesus foi para o Pai, que Ele possa nos conduzir naquilo que Deus quer e tem para nós e não nas coisas terrenas, ou seja, nos muitos leis de ministério e direções humanas. Não, que a gente venha respeitar sim, obedecer sim, mas primeiramente tem que ser respeitada aquilo que o grande eu sou, o pastor verdadeiro, o único, ordenou e ordena. E para finalizar, irmãos e irmãs, pela misericórdia do Senhor, gostaria que abrisse no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E, amém? Então, aqui a palavra deixa claro, né? No livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Ou seja, ele está dizendo que nós somos escolhidos por Ele. Quando Ele nos fez vir à terra, Ele nos fez vir com o propósito dEle, com a vontade dEle e com a verdade dEle dentro de nós. A gente só tem que o buscar na sinceridade do nosso coração para que Ele possa moldar, trabalhar e dar a crescimento certo para que a gente possa falar dele como convém falar do jeito que ele quer e não do jeito que as pessoas querem. Porque hoje vemos muito, infelizmente, muitos temas, né? Muitas pregações, muitos temas. As pessoas te dão um tema para você pregar, para você ministrar. Mas se olharem para a Bíblia Sagrada, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca pregou diante de tema. Ele pregou o reino. Então que a gente venha pregar mais o reino e menos uso e costume. Menos a vontade do homem. Tudo bem que vai ter momentos que iremos pregar ou vamos falar dentro de um tema. Mas o maior tema que tem é a vinda do Senhor, como ele sempre vem dizendo desde Gênesis Apocalipse, que ele fez algo, ele fez os céus, ele fez a terra, ele fez todas as coisas. E nós viemos do pensamento dele lá do céu para a terra, para voltarmos para ele. Então que a gente venha viver para isso, para voltar para ele como filho, como noiva dele, como igreja dele, e que a gente venha fazer a vontade dele nessa terra, para que assim como ele chegou a mim, chegou na minha irmã, chegou no meu irmão, em todos aqueles que na terra buscam ele, para que ele venha também alcançar outras almas, outras vidas que hoje estão perdidas, estão desgarradas do aprisco do Senhor, ovelhas que estão fora, sem pastor. Pela misericórdia do Senhor, que ele venha nos usar, igreja do Senhor, irmãs, irmãos, para ganhar de volta essa ovelha, trazê-la de volta para o aprisco do Senhor, para que nós possamos ir atrás do filho pródigo, aquele que está longe, para trazer também de volta, porque o Senhor sabe o dia melhor que ele colocou dentro de cada pessoa, de cada ser humano que vive nessa terra. Então a palavra deixou claro aqui que ele escolheu a gente para levar o nome diante do gentil, ou seja, o nome de quem? O nome dele, a palavra dele, diante dos gentios. Quem é gentil? Nós, o povo, fora da terra de Israel, né? Ou seja, todos os países, nações, tribos e línguas fora da terra de Israel. E dos reis e dos filhos de Israel também trazer para os judeus, né? Que o Todo-Poderoso, né, criou todas as coisas, como criou também Israel, mas também mandou o teu filho, né,
unigênito, né, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, glórias a Deus por isso, para morrer por eles, para morrer por mim. Não existe um outro Messias, não vai vir um outro Salvador para o povo de Israel. Já veio, é o nosso Jesus. Ele ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai. Não tem outro. Então que eles venham nos usar para trazer também para eles, né, a ciência que o Todo-Poderoso já passou por essa terra, na pessoa bendita de Jesus Cristo, já o salvou da condenação eterna, como também nos salvou os gentios da condenação eterna, porque se o Senhor Jesus, pela infinita misericórdia de Deus, não tivesse vindo a essa terra, nós já seríamos condenados ao fogo do inferno e pagar pelo nosso pecado por toda a eternidade. Mas não, o Senhor mandou o teu filho para sofrer por nós, sendo que ele não merecia, e a gente fez atrocidades. A gente mandou soltar Barrabás e prender a Jesus. Mas irmão Diego, eu não vivi nessa época, mas a gente faz isso até hoje, porque a gente é culpado de tudo que aconteceu com Jesus. Jesus não tinha culpa, Jesus não tinha pecado. Então que a gente vem lembrar do sacrifício do Pai, que a gente vem lembrar do Evangelho de Cristo, que a gente vem anunciar nas cidades, nas sinagogas, nos lugares, para que as virtudes do céu venham acontecer, para que venha haver prodígios, para que venha haver a cura, a libertação e que venha haver a transformação, que o Senhor está vindo, vai buscar a igreja dele, que nós venhamos permanecer nele, para que a gente possa subir com ele. E em nome do Senhor Jesus, no grande dia, ele fala: entre bendita de meu Pai, entre bendito do meu Pai. Por quê? Porque vocês foram até o final, vocês perseveraram, vocês continuam em mim, mesmo com as diversidades, mesmo sofrendo, porque o Senhor deixou claro que a gente vai sofrer por amor dele. Aquele que não sofre não está fazendo a vontade dele, está fazendo a vontade do homem. Então esquece a vontade do homem, o uso e costume humano, porque Jesus não tem uso e costume. O uso e costume de Jesus é diferente. É oração, é jejum, é consagração, é palavra, é amor ao seu irmão, é viver. Ninguém explica a Deus, é que nem aquele louvor diz, a gente vive com Deus, a gente não explica. Deus não é teoria, Deus é prática. Jesus, ele ensinava, mas só que ele praticava junto com aquela multidão que o acompanhava. Então louvado seja Deus. Só para finalizar, eu quero fazer uma humilde oração. Pai, tende misericórdia, Senhor, de toda a tua igreja na terra, os teus filhos, o teu altar, os teus templos, Pai. Nós não merecemos tudo que o Senhor fez por nós, mas te peço nesta noite, cura, liberta, muda e transforma, traz o arrependimento para nós, para que nós possamos nos arrepender a cada dia, a cada momento, e que o Senhor possa nos usar para trazer o arrependimento a toda essa nação, a todas essas cidades, a todos os bairros por onde passar, a todos os templos, sinagogas por onde passar, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor, Pai, venha repreender todo o principado e potestades da tua igreja na terra. Não estou falando de mim, estou falando de todo filho e filha nessa terra. O Senhor venha repreender a fúria do inimigo. Que o Senhor possa fazer, Pai, com que eles venham dar frutos que glorificam o teu nome, que exaltam e que bendiz. Que eles possam adorar o Senhor em verdade, quando louvar, que eles venham louvar para o Senhor, mas só que não para com os irmãos ou para com pastores, mas só que sim para com o pastor acima do pastor, meu Deus, que é bendito, que eles venham lembrar do sacrifício de Jesus e honrar esse sacrifício de Jesus, Pai, com todas as tuas forças, que sempre venha deixar o Espírito Santo conduzir nós nessa terra, Pai. Pai, não sabemos o que falar ou como fazer a obra do Senhor, mas desce com entendimento e autoridade sua, para que venha a ser feita a tua vontade e não a nossa, que nós venha a ser pequenininho mesmo, para que o Senhor venha a ser grande, que a gente não venha não nos anunciar como evangélico ou crente, mas sim que as pessoas possam ver o Senhor em nós, a presença do Senhor, o brilho do Senhor, a ação do Senhor em nós, Pai, no dia a dia, na nossa casa, no trabalho, para aqueles que trabalham, no colégio, em todos o lugar por onde passar, Pai, que assim como foi na palavra do Senhor, que aquela serva falava, eis que aqui, esse é um santo homem de Deus, ela reconheceu o sacerdote passando, né, na frente dela. Então que assim venha a ser conosco, porque o Senhor deixou claro que aquele que vir após o Senhor
negar suas vontades, estiver alicerçado no Senhor, fará obras maiores que a do Senhor. Então, Senhor, que a gente venha abrir o nosso coração e entregar a nossa vida no altar do Senhor, para o Senhor, meu Deus poderoso, para que o nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar, para que a gente possa ser apto pelo Senhor para fazer a vontade do Senhor, e sim, fazer obras maiores, curar, libertar, mudar e transformar, e buscar o reino do céu, e anunciar a tua vinda, anunciar que o Senhor está às portas, que o Senhor vai vir buscar um povo que é do Senhor, que viveu para o Senhor e que negou suas vontades, porque todos os nossos irmãos que aqui estão na palavra, eles não tiveram glória nessa terra não, eles negou a vontade deles, eles deixou família para trás, eles deixou o teu querer para trás para fazer a vontade do Senhor, e todos, Pai, sofreu por amor do Senhor. Então que o Senhor me conduz para que eu e toda a igreja do Senhor nessa terra venhamos suportar por amor do Senhor as aflições, as tristezas. Não só de tristeza a gente vai viver, mas que a gente também no dia de dificuldade, no dia do deserto, a gente possa, né, aguentar firme pelo amor que o Senhor teve por nós. Louvado seja o teu nome. Perdoa, Pai, o pecado da tua igreja. Perdoa a idolatria da tua igreja. A vontade da tua igreja, Pai, nessa terra, de querer às vezes mostrar para o pastor humano algo, sendo que a gente tem que fazer para o Senhor, para que o Senhor venha nos dar a salvação, para que o Senhor venha nos dar o consolo, para que o Senhor venha dar o crescimento. O pastor da terra não dá crescimento na obra do Senhor, é só o Senhor. Então que nós venhamos fazer a vontade do Senhor e menos a vontade do homem. Bendito seja Deus. Obrigado por essa oportunidade. Assim seja.